E o Lula, ele está dando todo o suporte ao Alexandre de Moraes para que isso vá adiante. Eu estou apontando isso aqui para provar que o Alexandre de Moraes, ele não é macho. Alexandre de Moraes é um frouxo. Alexandre de Moraes está com medo. Alexandre de Moraes está sem dormir, porque ele sabe que daqui a pouco vai vir a Lei Magnitsky. E do jeito que o Trump é, não vai vir só nele. Vai vir pegando, provavelmente, a esposa dele, o Fábio Shor e outros atores da Polícia Federal. Talvez venha para cima do PGR. Enfim, agora a bola está do lado deles. O meu conselho é, se vocês querem realmente resolver o problema, ajam rápido. Façam a anistia ampla, geral e restrita. É a dica que eu posso dar. Após tarifaço de Trump, Gilmar Mendes é primeiro-ministro da corte a sentir o golpe. O ministro se pronunciou nas redes sociais e disse que o STF sofreu ataques como nenhuma outra corte do mundo. É isso mesmo. Em publicação no X, o ministro defendeu as ações do STF e afirmou que nenhuma outra democracia contemporânea enfrentou uma tentativa de golpe de Estado em plena luz do dia, orquestrada e planejada por grupos extremistas que se valeram indevidamente da imunidade restrita das redes sociais, fazendo referências aos atos do 8 de janeiro. Para Gilmar Mendes, os desafios enfrentados pelo STF são um capítulo inédito na história do que ele chamou de resistência democrática. Ele usou esses supostos ataques contra o STF para justificar as atitudes que levaram Trump a aplicar as sanções ao Brasil. Após Trump anunciar uma tarifa adicional de 50% sobre produtos brasileiros, uma deputada norte-americana apelou ao presidente dos Estados Unidos para impor sanções imediatas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. O apelo ao chefe da Casa Branca foi feito na quarta-feira pela deputada Maria Elvira Salazar, uma das parlamentares republicanas que mantém boa relação com representantes do bolsonarismo, a exemplo do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal licenciado, o Eduardo Bolsonaro. E aí eu reforço mais uma vez a pergunta: por que é que os Estados Unidos têm que tratar o Brasil igual uma democracia quando a gente tem jornalista exilado, político preso, gente que morreu na cadeia, prisão em massa, Polícia Federal sendo utilizada como uma polícia política? Então não faz sentido nada disso. E o Lula, ele está dando todo o suporte ao Alexandre de Moraes para que isso vá adiante. Então Alexandre de Moraes tem um processo no seu CPF contra o indivíduo Alexandre de Moraes, que acontece aqui nos Estados Unidos, né, em Tampa, lá na Flórida, que é o caso da Truth Social e da Rumble, processando o Alexandre de Moraes, e o Lula bota à disposição dele o AGU. Quando eu vim aqui para os Estados Unidos, o Lula estava escalando a diplomacia, o Itamaraty, para ver o que eu estava fazendo aqui. Como se o Itamaraty fosse um braço de polícia do Estado. Não é. Então isso tudo contribui para esses ares de ditadura que a gente vive hoje no Brasil e contribui para que essas tarifas tenham vindo nessa taxa de 50%. Se forem buscar retaliar, falar em reciprocidade e etc., a coisa só vai ficar pior. E eu finalizo, mais uma vez. A única pessoa que pode dar conta de acabar com essa crise chama-se Alexandre de Moraes, pois ele foi o causador e o motivador de tudo aquilo, né, ou quase tudo aquilo, que o Trump colocou na carta dele como os motivos para sancionar em 50% o governo Lula. Pergunta agora de Carlo Cauti. Deputado, muito boa noite, obrigado por estar conosco. Deputado, exatamente esse é o ponto, né? O que acontece agora? Porque, de novo, o senhor disse que é possível que o Trump aumente ainda mais, o governo brasileiro não quer recuar, Lula quer aplicar a lei de reciprocidade, o Supremo também não quer recuar, temos a lei Magnitsky que pode ser aplicada também contra alguns elementos do Supremo, e os americanos também têm outras medidas também. Então, o que o senhor acha que vai acontecer nos próximos dias e o que o senhor acha que o governo brasileiro deveria fazer? Porque é difícil também para o governo brasileiro abaixar a cabeça e aceitar uma negociação com o governo americano, até por uma questão ideológica. Mas aí, Cauti, é um problema do Lula, ele vai ter que lidar com isso. Ele é que buscou esse problema, né? Talvez ele não estivesse esperando que viesse uma tarifa de 50%, talvez ele estivesse esperando outro tipo de medida por parte do Trump, mas isso daí ele é que estava procurando, né? Por que o Lula está liderando estratégia para acabar com o dólar americano e criar uma moeda dos BRICS? Onde é que o povo brasileiro é beneficiado disso?
Onde é que o povo brasileiro é beneficiado quando ele corre o risco de receber no porto do Rio de Janeiro 2 navios de guerra do Irã envolvidos com terrorismo, já sancionados pelos Estados Unidos? Quando é que o povo brasileiro ganha quando ele vai e usa o avião da FAB, que agora está sem combustível, né, para ir no Peru pegar uma ex-primeira-dama condenada por corrupção? Inclusive, né, eu acho que isso daí ocorreu, tenho muitas suspeitas, mas por conta dela saber muita coisa da vida pregressa do Lula, né, envolvimento na Operação Lava Jato e etc. Isso tudo é que tem que ser levado em consideração. Mais uma vez, quem está dando conta dessa questão toda que está acontecendo tarifária é principalmente o Alexandre de Moraes. Se ele utilizar a caneta dele e olhar aquela carta do Trump e entender que ele tem que ter uma outra conduta, com certeza o Trump até aceitará sentar com o governo brasileiro para negociar essas tarifas. É por isso que eu estou batendo na tecla. Vamos começar por uma anistia ampla, geral e restrita aos moldes da ocorrida em 1979. A gente tem que virar essa página. Ninguém aguenta mais ficar falando disso. E a gente nós não pudemos ter outro caminho que não recorrer à comunidade internacional. Porque dentro do Brasil, o Alexandre já faz o que ele quer. Por que o Bolsonaro está sendo processado dentro do STF se ele já não é mais presidente? Se ele é uma pessoa comum? Por que não foram intimadas as testemunhas de defesa arroladas pelos advogados do presidente Bolsonaro? Por que o Alexandre de Moraes está falando que ele vai correr com esse processo, que ele não quer julgar ano que vem porque é ano eleitoral? Por que ele não dá o mesmo rito, por exemplo, do processo do mensalão, do petrolão? Então, essas questões todas, né, como cabe ao próprio Alexandre de Moraes, e ele nunca volta atrás, ele sempre dobra a aposta, coube a nós recorrer aos Estados Unidos. Agora a pergunta que eu faço, prezado Alexandre de Moraes, me endereçando a você, ministro Alexandre de Moraes, aqui Eduardo Bolsonaro, por que o senhor não faz a mesma coisa com o Trump que você fez comigo, que você fez com o Alan dos Santos, que você fez com o Elon Musk? Por que você não coloca o Trump no inquérito das fake news, já que a sua porta-voz extraoficial, lá daquele grande canal de comunicação, está dizendo que o Trump se embasou em fatos falsos para embasar a carta dele de ontem? E por que então você não condena ele à revelia e coloca ele na lista da Interpol, tal qual você quis fazer com o jornalista Paulo Figueiredo? Porque se você é uma pessoa corajosa, Alexandre de Moraes, certamente você não vai ter medo do presidente Trump e vai tratar ele da mesma maneira que você tem tratado nós, brasileiros, que não temos a quem recorrer. Eu estou apontando isso aqui para provar que o Alexandre de Moraes, ele não é macho. Alexandre de Moraes é um frouxo. Alexandre de Moraes está com medo. Alexandre de Moraes está sem dormir, porque ele sabe que daqui a pouco vai vir a Lei Magnitsky. E do jeito que o Trump não vai vir só nele. Vai vir pegando, provavelmente, a esposa dele, o Fábio Shor e outros atores da Polícia Federal. Não sei, que agora está tudo na mão do Trump e ele é imprevisível. Talvez venha para cima do PGR. Enfim, agora a bola está do lado deles. O meu conselho é, se vocês querem realmente resolver o problema, ajam rápido. Façam a anistia ampla, geral e restrita. É a dica que eu posso dar. Bom, deputado, já que você mencionou aí PGR, Fábio Shor, Polícia Federal, só queria deixar aqui mais uma notícia, né, desse absurdo do caso Felipe Martins e do Estado totalitário ao qual o Brasil está sendo submetido. O Talhaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, ele seria ouvido como testemunha de defesa no caso do Felipe Martins. E ontem o Moraes voltou atrás e indeferiu o depoimento do Talhaferro. Ou seja, o Moraes está com medo de alguma coisa? O Felipe Martins havia solicitado esse depoimento como testemunha de defesa e o Moraes disse não, você não vai falar. E aí, deputado, eu quero entrar nessa seara do caso Felipe Martins, porque parece que, até pelas minhas conversas aqui também nos Estados Unidos, esse caso pode ser, de fato, o calcanhar de Aquiles de Alexandre de Moraes, já que estamos falando de soberania nacional nos Estados Unidos da América. Com certeza, Ana Paula. Esse caso aí é um dos casos que ainda vai gerar muita repercussão, porque está dentro da esfera judicial. E você bem sabe, aqui nos Estados Unidos, a questão migratória ela não é brincadeira. Estamos falando aí de crimes federais. Muita gente vai para a cadeia por conta disso. E por mais que você possa imaginar, mas alguns dos atores são brasileiros, não vão aos Estados Unidos. Tudo bem, nunca mais poderão sair do Brasil, porque aí sim haverá uma difusão vermelha da Interpol para ir atrás dessas pessoas. Nós aguardamos a repercussão desse caso,
Eu acompanhei recentemente uma entrevista do seu novo advogado, né, o Cicchini, e o doutor Cicchini comentou que já se sabe quem é a pessoa que fez a inserção falsa do Felipe Martins no registro migratório dos Estados Unidos. E isso daí muito provavelmente está em conluio com autoridades brasileiras, como, por exemplo, o delegado federal que cumpre caninamente todas as ordens do Alexandre de Moraes, que se chama Fábio Schor. Inclusive, me falaram que, não muito distante, ele passou uma das suas férias na Disney, talvez a última delas, né? Então, esse caso aí ele vai trazer muita repercussão e ele pode perfeitamente cair no colo do Alexandre de Moraes. Vamos ver o prosseguimento deles. Eu não sei exatamente o quanto de sigilo que há em torno desse caso, mas as informações que eu tenho realmente são muito ruins para aqueles que estão indo a perseguir o Felipe Martins, que jamais deveria ter sido preso. E eu lembro aqui, Ana Paula, que quando o passaporte do Jair Bolsonaro foi apreendido, um dos motivos que o Alexandre de Moraes alegou, bizarros, né, foi que os seus assessores e pessoas envolvidas estariam fugindo do Brasil. Então fez necessário pegar o passaporte de quem não fugiu. Olha, no caso, o Jair Bolsonaro. E depois que se verificou que o Felipe Martins não fugiu, né, não saiu do país, ainda assim persiste a apreensão do passaporte do Jair Bolsonaro, ainda assim persiste um processo contra o Felipe Martins, que até hoje está de tornozeleira e tendo que prestar periodicamente, acho que semanalmente, né, a sua presença física no fórum da cidade de Curitiba. Então, veja só, o Alexandre de Moraes ele ficou sem saída, porque se ele reconhece que o Felipe Martins foi preso de maneira errada, ele poderia até ser responsabilizado. O Felipe Martins poderia botar um processo de indenização contra o Alexandre de Moraes, porque não foi uma prisão preventiva comum, foi uma prisão preventiva com uma falsificação de entrada no exterior, coisa que nem o Bin Laden conseguiu fazer, porque na prática, o que a Polícia Federal à época alegava era que o Felipe Martins saiu do Brasil e entrou nos Estados Unidos, e como depois ele foi preso no Brasil, conclui-se que retornou para o Brasil. Ou seja, fazendo tudo isso sem deixar vestígio nenhum na imigração brasileira e americana. É inacreditável, né, o estado do que a nossa democracia pujante brasileira está atravessando. Pergunta agora de Silvio Navarro. Deputado, saiu uma nota agora há pouco, assinada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma nota conjunta que fala muito pouco, diz muito pouco. Mas o Congresso Nacional tem determinadas figuras, lideranças que poderiam abrir algum tipo de diálogo e assumir um protagonismo para o bem do setor produtivo brasileiro, já que o PT não fará isso. Não há como esperar que a esquerda histérica, que um governo que já queimou qualquer tipo de ponte com os Estados Unidos, vá liderar um processo a favor do Brasil. Eles vão agir a favor do consórcio PT-STF. Mas o senhor acredita nisso, que alguém no Congresso Nacional, ou lideranças até políticas, poderiam, de alguma forma, ajudar o setor produtivo brasileiro nesse cenário de tarifaço, que não interessa, evidentemente, também para ninguém aqui, né? Navarro, eu entendo a pressão que os políticos brasileiros estão sofrendo, né? Eles podem buscar canais de comunicação, mas eu creio que será pouco efetivo. Não estamos lidando com uma barganha econômica, com uma questão comercial internacional. As tarifas aplicadas ao Brasil têm um motivo político, que é a perseguição, o regime, tal qual o Trump falou, brasileiro. Somente Alexandre de Moraes pode resolver essa questão. O Congresso pode vir aqui falar que vai, enfim, fazer qualquer tipo de coisa. O Trump, eu acho muito difícil até que ele receba, porque ele foi claro, não tem como você começar uma negociação no processo persecutório que a gente tem, centenas de pessoas condenadas pelo 8 de janeiro, Bolsonaro em vias de ser condenado a mais de... as acusações somam 38 anos de cadeia. Então, só tem uma saída para o Brasil, que é Alexandre de Moraes começar a permitir que o Congresso possa analisar, por exemplo, uma anistia. Se ele soltar amanhã os presos do 8 de janeiro, vai ser um excelente primeiro passo, uma excelente sinalização. Porque assim como ele destrói a Constituição para prender essas pessoas, ele pode perfeitamente resgatar ela e conseguir suscitar ali um argumento jurídico para soltá-las. Então, isso tudo é por conta dessas ações. Não é uma questão, mais uma vez, econômica, comercial. O Lula, ele contribuiu, mas ele não é o fator determinante nessa
nessa sanção tarifária, tanto que é a tarifa Moraes que a gente está falando. Então é nesse sentido que eu espero. E eu quero aqui libertar o Congresso Nacional. Eu quero deixar os deputados e senadores confortáveis para discursar sobre qualquer assunto. E não com medo que, no que depender do que ele fale, o Moraes pode mandar no dia seguinte a Polícia Federal para a casa dele. Igual, por exemplo, aconteceu com o Ramagem, aconteceu com o Jordi, líder da oposição. Isso a gente não pode aceitar. Não pode aceitar. Vergonha para os Brasil que não conseguiu resolver os seus problemas internamente. Sim, é uma vergonha. Não queria estar eu aqui passando um aniversário longe do meu pai, longe da minha mãe. Mas sou obrigado a fazer isso porque a gente não tem escolha. Ou a gente se sacrifica, cada um na sua medida, para alcançar o objetivo comum, ou a gente vai continuar levando a vida normal e sustentando um governo que, na verdade, vai se consolidar no regime. E aí vai ser tarde demais, porque quando vira uma Venezuela, a coisa fica complicada, né? Porque só uma saída pela força é que se faz possível. E aí, vai fazer o quê? Vai pedir, ao invés de sanções, vai pedir intervenção militar estrangeira no Brasil? Eu não quero chegar nesse ponto. Eu não preciso chegar nesse ponto. Eu já sei o que está acontecendo com o Brasil. É por isso que eu estou aqui assumindo toda a responsabilidade e todas as consequências disso. Sei que o Alexandre de Moraes pode ficar maluco da cabeça e amanhã mandar prender meu pai. Alguém acha que isso daí é algo totalmente fora de cogitação. Agora, se ele acelerar nesse sentido, o Trump tem maneira de dobrar e triplicar a aposta. E eu não faria ele, se fosse ele, não faria isso. Tanto que ontem, né, o Lula estava falando em reciprocidade, hoje já estão falando que não é bem assim. A assessoria informal de comunicação, né, do establishment brasileiro já está dizendo que não, olha só, não foi bem isso, a carta não foi bem devolvida porque nunca foi recebida. Eu estou gostando de ver o pessoal da moderação entrando em campo, né, acalmando as coisas. E eu acho que isso daí é o melhor a ser feito. É a gente colocar a bola em campo, né, a conseguir enxergar a responsabilidade de cada um e resgatar a democracia brasileira. Deputado, eu fui informada que é seu aniversário, hoje eu ia deixar para o final para cumprimentá-lo, mas como o senhor fez menção, já aproveito para desejar um feliz aniversário e agradecer duplamente aí pelo tempinho que o senhor está dedicando à Revista Oeste para conversar desse tema tão importante. Bom, tem vários... Eu não combinei com o Trump, tá? Não foi presidente de aniversário, não. Foi o Silvio Navarro... Mas eu tenho certeza que na noite do meu... Na véspera do meu aniversário, o Alexandre de Moraes, ele não teve uma noite boa, eu posso garantir para vocês. Mas nós ficamos muito lisonjeados aí do senhor dedicar um tempinho para conversar conosco, deputado. Agora, bom, vários aspectos, o senhor até inclusive nessa resposta disse que o ministro Alexandre de Moraes poderia prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, que o ministro Moraes foi determinante aí nessa carta de Donald Trump. Como é que essa medida do Trump o senhor acha que pode complicar ou impactar na ação do ex-presidente Jair Bolsonaro e também no seu inquérito que foi agora prorrogado por ordem do ministro Moraes? E já emendo, porque na carta que na nota que o senhor emitiu ontem em conjunto com o jornalista Paulo Figueiredo, o senhor disse no final que restam 3 semanas para evitar um desastre. Queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor. São as 3 semanas que faltam para entrar em efetividade essa tarifa Moraes de 50% sobre os produtos brasileiros, né? Eu perdi um pouco do começo da sua pergunta, Paula. Você poderia repetir? Claro, eu queria saber como é que essa ação do Trump, essa carta, pode impactar, complicar a vida tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro quanto o seu inquérito que foi prorrogado agora recentemente. O senhor disse na sua resposta que o ministro Moraes poderia, inclusive, emitir um mandado de prisão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor imagina aqui os próximos passos? Na verdade, o Jair Bolsonaro ser condenado a 38 ou a 308 anos de cadeia dá no mesmo. Então, complicar o caso do meu pai, ele pode fazer uma prisão preventiva agora, né? Mas isso daí demonstraria ainda mais o regime de exceção que a gente está vivendo. Não sei, não creio que se ele agir de maneira inteligente, né, ele fará isso. Então, o processo do Jair Bolsonaro, para mim, é indiferente. Mais uma investigação contra mim? Não estou nem aí. Pode abrir outra investigação, estavam cogitando isso, né? Abrir uma outra investigação contra mim, porque aqui nos Estados Unidos eu estou protegido. Eu sei que quando chegar aqui a demanda do Moraes, ele não faz isso, na verdade, né? Vamos lá, ele não intima o Paulo Figueiredo, porque ele sabe que antes de chegar essa intimação, isso vai passar pela DOJ, Department of Justice. E aqui nos Estados Unidos, independentemente do governo, segue-se o devido processo legal. Ele vai ter que provar juridicamente a necessidade daquela ação.
porque os Estados Unidos não compactuam com regimes de exceção. Então, eu estou aqui, eu prestaria qualquer tipo de esclarecimento ao Alexandre de Moraes, ou melhor, ser sincero, eu pensaria se iria responder ele ou se iria usar para outro fim a cartinha intimatória que ele mandasse para mim, mas aqui nos Estados Unidos eu estou seguro, então não tenho por que ter medo desse tipo de ação. Eu estou pouco me importando se ele vai abrir mais uma investigação ou não contra mim. E essa tranquilidade é que me deixa aqui sereno para poder planejar na estratégia que a gente tem para resgatar o Brasil, para isolar o Moraes. Então, se o Moraes quiser se ajudar, ele próprio vai começar a corrigir todos aqueles erros que ele cometeu, todos os abusos e todas as ilegalidades que ele cometeu. Se não, muito provavelmente já tem uma lei Magnitsky vindo aí, talvez até para ele e para a esposa dele. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.